Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gersi Moreira Mendes Júnior, advogado, criminalista e professor das matérias de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal. Hoje falaremos sobre o crime de tortura, sobre a Lei 9.455 de 1997. Porém, antes eu gostaria de pedir a vocês que estão aí nos assistindo, corre lá no nosso canal no YouTube, inscreve lá, dá uma moral pra gente, GM Mendes Júnior, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos aqui fazer uma pequena introdução da origem histórica de como o crime de tortura veio para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram aí vários movimentos de repúdio contra os atos de tortura, e estes movimentos desencadearam a aprovação de vários tratados internacionais, na qual o Brasil respeita alguns, é signatário de alguns. Porém, no Brasil, somente após a Constituição de 1988, passou a ser consagrado como direito fundamental do cidadão a não ser submetido a nenhum ato de tortura, a não ser submetido à tortura. Essa previsão expressa está lá no artigo 5º, inciso 3º. Nós falaremos sobre ele posteriormente. Passou também a considerar como inafiançável, insuscetível de graça e anistia, bem como também passou a ser considerado como crime hediondo. Está lá no artigo 5º, inciso 43. Beleza? Mais à frente, nos anos aí de 1990, surgiu a Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, e no seu artigo 233 passou a definir o crime de tortura. Porém, as vítimas eram apenas crianças e adolescentes. No mesmo ano, em 1990, tivemos aí a promulgação da Lei 8.072/90, que trata aí dos crimes hediondos, onde passou a ser expresso que o crime de tortura seria considerado crime hediondo. Mais à frente, foi promulgada a Lei 9.455 de 97, a lei que estudaremos aqui hoje, e ela passou a definir as diretrizes do crime de tortura no Brasil. Ok? Então, após essa pequena introdução, vamos localizar na Constituição Federal aonde está o crime de tortura, onde está falando sobre tortura, ok? No artigo 5º, inciso 3º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 3º, ninguém será submetido à tortura ou qualquer tratamento desumano ou degradante. Ou seja, ninguém será submetido a nenhuma tortura. Veja bem, pessoal, aqui a Constituição Federal ela não definiu o que seria tortura. Ela só definiu que nenhum cidadão brasileiro, ninguém, aliás, será submetido a nenhuma tortura ou nenhum tratamento desumano ou degradante. Observe que isso é um mandado constitucional de criminalização. O legislador ele implicitamente deseja criminalizar os atos de tortura. Isso é uma garantia absoluta. Anotem isso aí. Isso é uma garantia absoluta. Não cabe exceção. Tamanha a importância que o legislador deu à tortura na nossa aí, Constituição. Se você observar bem, pessoal, nem o direito à vida ele tem garantia absoluta. É verdade. Se você levar em consideração que em tempos de guerra declarada é permitido a pena de morte. No Brasil não se tem pena de morte, salvo quando em guerra declarada. Nos termos aí do artigo 5º, inciso 84, algo assim. Deixa eu até dar uma conferida aqui. Artigo 84, inciso 19. Ok? Então, tamanha importância. É uma garantia absoluta do cidadão
a um direito fundamental de não ser submetido a nenhum ato de tortura. Não há exceção. Muito importante isso aí, ok? No mesmo diploma, na nossa mesma Constituição, já no inciso 43, define que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, bem como aí o tráfico de drogas, o terrorismo e outros crimes hediondos por ela respondendo esse cidadão para poder evitar. Veja bem, observe só, o artigo 5º, inciso 43, falou que é insuscetível de graça, anistia a prática de tortura. Não falou sobre de ser imprescritível. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 44, no inciso posterior a este aí, trata os crimes considerados imprescritíveis na nossa Constituição. Então essa aí é uma pegadinha para você que é concurseiro, para você que vai fazer uma prova, é uma pegadinha aí que o seu examinador pode querer jogar para você. O crime de tortura é insuscetível é inafiançável, insuscetível de graça, anistia e imprescritível. Não, a lei não fala isso, a Constituição não fala isso. Os crimes imprescritíveis são aqueles previstos no artigo 5º, inciso 44. Ações de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. A tortura, pessoal, anotem aí no caderno de vocês, ela é prescritível. O que destoa o Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, de alguns tratados internacionais na qual o Brasil é signatário. Os tratados internacionais que dispõem sobre a imprescritibilidade dos crimes de tortura, segundo o Supremo Tribunal Federal, são recebidos como normas infraconstitucionais. No Brasil, o crime de tortura ele é prescritível, ok? Vamos avançar aqui então. Veja bem, pessoal, a Lei 9.455 ela é uma lei muito pequena. São somente 4 artigos na Lei 9.455. Porém, em que pese ser pequena a lei, ela tem muitas informações na qual a gente precisa aqui pontuar ela bem mesmo para você que vai fazer sua prova não cair nas pegadinhas do seu legislador, do seu examinador, desculpe. Então, eu proponho para vocês aqui um estudo diferente, algo que talvez a gente saia aí do que é normal, daquilo que a gente vê aí, várias pessoas postando. Eu tento aqui, a minha proposta para vocês aqui é algo diferente. Vamos lá. A lei é muito pequena, são somente 4 artigos, então vamos começar ela de trás para frente. Começaremos de trás para frente. Por quê? Porque o artigo 4, o que fala o artigo 4? Esta lei revoga-se o artigo 233 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990. Ou seja, essa Lei 9.455, ela revoga aquele artigo 233 do ECA, onde passou a definir o crime de tortura, porém tendo como vítimas apenas crianças e adolescentes. A partir da entrada em vigor dessa lei, revoga-se o artigo 233 e ponto, acabou. Simples assim. Artigo 4º, matamos o artigo 4º. Vamos avançar então aqui, né? O artigo 3º, ou seja, retroceder aqui ao artigo 3º. O que fala o artigo 3º? Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Que por coincidência, pessoal, é no dia 7 de abril de 1997. 7 de abril de 1997. Esta aula eu estou gravando no dia 7 de abril de 2020, ok? Há exatos 20 anos atrás, 23 anos atrás. Então, essa lei, ela entra em vigor na data de sua publicação. Desde o dia 7 de abril de 1997, ela já está em vigor e acabou o artigo 3º. Então, vamos agora para o artigo 2º. Veja bem, são 4 artigos, metade da lei, metade do nosso estudo. Posso falar com você que nós já avançamos. Mas o artigo 2º, pessoal, o que fala? O artigo 2º ele trata da extraterritorialidade da lei.
da aplicação da lei penal fora do território nacional, fora do Brasil. O que dispõe o artigo 2º? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Perceba, senhores, a legislação brasileira, o Brasil, ele tem interesse na persecução penal das pessoas que praticam crime de tortura fora do Brasil, desde que a vítima seja brasileira. Se a vítima for brasileira, o Estado brasileiro, o Brasil, o nosso ordenamento jurídico tem interesse na persecução penal, bastando que a vítima seja brasileira. O Estado ficar sabendo da prática de conduta, de atos de tortura contra um nacional, que terá interesse na sua persecução penal. E também quando o agente cometer estes atos de tortura num local sob jurisdição brasileira, como, por exemplo, uma embaixada, por mais que a vítima não seja brasileira, mas que o palco dos fatos, o cenário do delito seja praticado em um local sob jurisdição brasileira, ok? Como, por exemplo, uma embaixada. O Brasil terá interesse na persecução penal e na punição do torturador, ok? Então vamos avançar. Matamos 3 artigos da Lei 9.455, ficaremos agora com o artigo 1º, onde está recheado aí de informações, onde você que prestará concurso aí, principalmente para a área de segurança, pode estar na certeza, quase todo concurso cobra uma questão dessa. E eu vou mais além, eu acho que todo cidadão deveria ter ciência dessa Lei 9.455 de 97, quando que a pessoa se enquadra na lei de tortura, que não é qualquer lesão corporal, não é qualquer agressão física cruel que seja, que o agente será submetido à lei de tortura, ok? Para ser submetido à lei 9.455, o agente tem que se enquadrar aí no dispositivo legal na qual passaremos a destrinchar ele aqui agora, ok? Vamos lá. O que fala o artigo 1º da Lei de Torturas? Artigo 1º. Constitui crime de tortura. Inciso 1º, inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Vamos separar esse artigo, vamos destrinchar aí este inciso 1º. Constranger alguém. Quem que pode ser o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo deste crime de tortura, deste delito? O sujeito é um sujeito comum. Nós falamos aqui que o sujeito ativo é comum e o sujeito passivo é comum por quê? Porque qualquer pessoa pode ser torturador, como também pode ser vítima do crime de tortura. É um crime comum, é um crime bicomum, o artigo 1º, inciso 1º da Lei 9.455. Qual que é a conduta a ser punida? O constrangimento de alguém, de qualquer pessoa, com emprego de violência ou grave ameaça. E o que a lei tutela? Qual que é o bem jurídico tutelado pela lei? É o sofrimento físico e mental das pessoas. E qual que é o elemento subjetivo? O que a lei busca a punir? Este dolo, que é o dolo de causar um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, causando o sofrimento físico ou mental nas pessoas, com uma finalidade específica, que nós veremos nas alíneas que tem aí no artigo 1º, inciso 1º da Lei de Torturas. Mas eu gostaria de saber que você soubesse o seguinte: constranger alguém quem? Qualquer pessoa, pode ser talvez um animal, este alguém tem que ser um ser humano. O constrangimento físico em um animal não é empregado à lei de tortura, ok? E como eu falei, existe qual que é o elemento subjetivo? É o dolo de constranger alguém
com uma finalidade específica. E qual é a finalidade específica? Ela está nas alíneas A, B e C do artigo 1º, inciso 1º da Lei 9.455. Constranger alguém mediante grave violência, grave ameaça ou violência, causando intenso sofrimento físico ou mental, com o objetivo de obter informações, declarações ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Veja bem, pessoal, nós temos aqui alguns tipos de tortura na Lei 9.455. Nós estudaremos cada uma delas. Este primeiro tipo de tortura que está previsto aí no inciso 1º, a linha A, nós chamamos ela de tortura prova. A doutrina conhece ela como tortura prova. Por quê? Porque a finalidade destes atos de tortura é o agente, o torturador, mediante violência ou grave ameaça, obter o que da vítima, o que da pessoa torturada? Qualquer informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Vamos dar um exemplo aí. O credor de uma dívida tortura o devedor desta dívida para lhe declarar a dívida, declarar que ele deve. O policial militar, o agente de segurança pública, o policial penal, tortura o preso, aquela pessoa que está custodiada lá, para confessar a prática de um delito. Veja bem, o objetivo é a informação, a declaração ou a confissão da vítima. O objetivo é produzir uma prova. Então, por isso que ela é considerada tortura prova. A consumação se dá quando? Como? Com simples sofrimento físico e mental da pessoa que está sofrendo esses atos de tortura. O que eu quero dizer com isso? Que não precisa deste credor, deste policial ou policial penal, aí, deste exemplo que eu acabei de falar aqui agora, obter esta informação. É um crime formal. Ele se consuma com a prática da conduta, independentemente se o torturador conseguir obter essa informação, declaração ou confissão, independentemente se ele conseguir obter a prova pretendida. Ok? Agora, pessoal, veja bem, uma pegadinha aqui. Se os atos de tortura forem cometidos, com o objetivo de informações patrimoniais ou econômicas. Se o torturador tiver aí pressionando para obter aí uma informação sobre uma senha, sobre qualquer coisa relacionada ao cunho patrimonial ou cunho econômico, uma senha de um cartão, por exemplo. Veja bem, nós sairemos da lei de torturas e será aplicado o Código Penal. Neste caso, se te perguntarem se a prática da conduta for aplicada, se o torturador praticou as lesões, as graves ameaças ou a violência empregou essa violência com o objetivo de obter alguma informação de crime patrimonial, não será, alguma informação patrimonial ou econômica, não será aplicada a lei de torturas, porque isso aí pode talvez ser um crime de extorsão, dependendo do que ele quiser também, pode ser até considerado roubo, será aplicado o Código Penal, não será aplicado a lei de conduta, a lei de torturas. Ok? Vamos avançar aqui então. Outra informação. É cabível tentativa? Perfeitamente cabível, porque é um crime plurissubsistente, ou seja, existe várias ações, vários atos para a consumação deste delito. Perfeito? Vamos avançar aqui então. A linha B. Nós falamos aqui da tortura prova, que está prevista na linha A. A linha B, praticar aí a tortura, mediante grave violência ou ameaça com fins de provocar ação ou omissão
de natureza criminosa. Aqui é conhecida como a tortura-crime. O torturador pratica os atos de tortura contra a vítima com o objetivo de quê? De que essa vítima pratique uma outra conduta considerada criminosa. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. O João, torturador, sequestra lá o José e começa a praticar com ele atos de tortura. O José, ele é gerente de banco. Para que o José vá até a agência do banco e pegue todo o dinheiro que está guardado daquele banco e entregue os membros da gangue. Veja bem, o José praticou um crime. Ele subtraiu ali do banco aquela grana para entregar para terceiro. Porém, o José, ele está agindo sobre o quê? Sobre uma coação. Se ele não tivesse sido coagido dessa forma, ele jamais praticaria essa tortura. Com isso, dispensa também a prática da conduta criminosa por parte de José. Somente os atos praticados por João, o torturador, causando esse intenso sofrimento físico ou mental, já é o suficiente para a consumação do delito. A tortura-crime, a da linha B do inciso 1º do artigo 1º da Lei 9.455, conhecida como tortura-crime, é para o agente cometer um delito a favor aí deste torturador. E a pergunta que cabe aí, que os examinadores irão te perguntar: e se o torturado, ele responde pelo crime praticado? Veja bem, pessoal, tendo em vista que ele agiu sobre uma coação, e essa coação, ela muitas das vezes é irresistível. Por exemplo, o torturador começa a torturar o José, né? O João começa a torturar o José para ele cometer este crime, de forma, se você não entregar o dinheiro, a gente sabe onde seu filho está lá na escola, já tem um membro da nossa gangue lá próximo à escola, nós vamos matar seu filho, nós vamos matar sua esposa, e depois nós vamos matar você. Veja bem, ele está agindo sob uma coação moral irresistível. Ele aqui, o torturado, ele é apenas um meio utilizado pelo torturador para a prática deste delito, também conhecido aí como longa-manos. Ele é apenas o longa-manos do torturador, a extensão da mão do torturador para a prática deste delito. Ele não é submetido a nenhum processo criminal.